Olá, eu sou o Douglas, pré-vendas da Make It Simple, e nesse vídeo eu vou mostrar como a Monday.com pode ser uma solução completa para construtores no setor de construção civil. A grande força da Monday, a sua vocação, é transformar processos complexos em uma experiência intuitiva, visual. Isso é extremamente relevante para construtoras de alto padrão, então movimentam uma grande quantidade de recursos, sejam eles recursos humanos como recursos financeiros, até que tudo seja entregue no final com excelência. Como é que ela entrega isso? Então, de duas formas diferentes. Ferramentas que aumentam a eficiência, a produtividade e, na outra ponta, visão macro e estratégica de todo o processo que está sendo executado dentro da obra. Mais controle, mais produtividade e mais clareza em cada etapa da obra. Então, vamos para dentro da ferramenta para demonstração. E o que nós estamos vendo aqui nessa primeira página, né? Estamos vendo as áreas de trabalho da Monday.com. Ou seja, cada uma dessas áreas de trabalho, ela representa um setor que eu tenho dentro da minha construtora. Obviamente, vocês vão ter muito mais setores aqui, mas a gente consegue, por exemplo, separar fluxos de trabalho diferentes, ou seja, a parte de engenharia vai estar separada do meu CRM, ou a parte de suprimentos vai estar separada do jurídico e assim por diante. Eu posso colocar bloqueios dentro dessas áreas de trabalho para restringir o acesso, ou seja, permitir acesso somente a pessoas autorizadas dentro de cada área de trabalho. E no final do dia, o que eu preciso ver se eu estou fazendo a gestão do meu setor ou a gestão da minha empresa? Quando eu olho para os setores que estão trabalhando aqui dentro da minha empresa, o que eu preciso ver no final do dia? Eu preciso ver números, indicadores de produtividade ou indicadores que me mostrem algum risco dentro do meu projeto. Então, o que nós estamos vendo aqui é um painel da Monday, onde você conecta toda a tua produção, tudo que está acontecendo dentro da tua empresa em um local só. Então, aqui eu consigo ver informações que estão acontecendo em tempo real, relacionado a status, relacionado a números, produtividade, curva S, tudo que eu tenho produzido de informações dentro das minhas áreas, dos meus quadros do Monday, eu consigo ver aqui, inclusive o volume de trabalho da minha equipe. E o que é mais legal dentro desse painel da Monday? Que toda a informação aqui, como ela está ao vivo, em tempo real, eu consigo também não só ver o que está acontecendo de maneira macro, né, de maneira externa ao processo, mas eu consigo também acessar informações no detalhe. Por exemplo, aqui eu estou vendo o status geral das minhas atividades e apareceu uma atividade que ela está parada. Quando eu clico aqui em cima desse painel, o Monday me leva para o detalhe do que está acontecendo. Então eu sei que esse problema aqui, né, que está parado está acontecendo na parte de engenharia de projetos, na fase de embasamento e é o grupo de sistema de apoio. Inclusive, se eu quiser saber exatamente o que está acontecendo, por que esse status aqui está parado, eu paro o mouse aqui em cima e eu consigo ver que foi feita uma anotação, provavelmente pelo engenheiro, pelo mestre de obras, dizendo que o pé direito na rampa de acesso do G4 estava com problema. Então, a Monday me dá essa possibilidade de ter informação macro e, ao mesmo tempo, se eu quiser acesso ao micro, eu também consigo. E por que isso é útil, né? Quando eu for falar com o meu engenheiro, quando eu for falar com a minha equipe a respeito de um processo, de um problema que está acontecendo na obra, eu já chego com a informação pronta, eu já sei o que está acontecendo. A gente já vai se reunir para fazer a resolução do problema. Além de eu conseguir ver esses indicadores macro, eu posso também querer ver o detalhamento, ou seja, um outro painel onde eu vou ver pequenas informações de setores diferentes. Então, eu quero ver um pouco do que está acontecendo dentro da área de incorporação, o que está sendo adquirido em questão de terrenos, o que está sendo negociado, ou na parte comercial, né, empreendimentos que já estão à venda, o que eu tenho de receita prevista, ou na parte de engenharia, na parte do jurídico, eu consigo ter no mesmo local informações de setores diferentes, tudo em tempo real. Agora, falando um pouco mais sobre indicadores, talvez você tenha um planejamento estratégico, OKRs, vinculados ao empreendimento ou um período determinado onde você precisa atingir metas e você fez um planejamento estratégico a respeito disso. O que às vezes acontece? Você tem planejamento estratégico que envolve áreas diferentes e cada área ela vai ter um indicador de produtividade diferente. Então, no Monday, como está tudo conectado, a gente pode ter um quadro de OKRs aqui, onde eu vou ter indicadores diferentes. Por exemplo, o primeiro objetivo é aumentar a receita em 25%. Eu posso ter áreas, setores que vão contribuir para esse indicador. E cada uma delas pode ter valores diferentes de meta, de atingimento. Sejam eles financeiros, uma porcentagem ou até a pontuação. Então, cada vez que alguém altera, faz alguma atualização do status lá na ponta do operacional, isso vai afetar diretamente em tempo real os meus objetivos, as minhas metas relacionadas ao meu empreendimento. Então, falando de gestão, a Monday, por estar totalmente conectada, ela te dá na palma da sua mão tudo que está acontecendo, desde o operacional, lá na ponta de quem está executando, você consegue ter em tempo real aqui, e essas informações, elas estão sendo atualizadas em tempo real, né? Então você não precisa ir atrás da informação. Eu posso ter esse painel aqui no telão, na minha sala, no monitor, onde eu vou realmente, literalmente, monitorar tudo que está acontecendo com a minha equipe, com a minha empresa, num painel que funciona em tempo real. Vamos supor, então, que a primeira etapa do processo seja a incorporação. Então, eu preciso fazer o gerenciamento das minhas prospecções de terrenos, as minhas oportunidades, o fechamento relacionado a isso. Então, eu posso ter um quadro de prospecção de terrenos, onde eu vou fazer o registro dos meus contatos, qual é o endereço, o telefone, localização. Inclusive, se eu quiser acessar a geolocalização, né, eu posso anexar aqui o link dentro do Monday, vai me direcionar, me levar diretamente para a propriedade, então que eu posso analisar qual que é o posicionamento dele dentro do bairro, qual que é a vizinhança e assim por diante. Então, vamos supor que o processo vai seguir, né? Se ele foi qualificado, esse terreno ele vai tornar uma oportunidade.
eu tenho dentro do Monday também a possibilidade de gerenciar as minhas oportunidades. Então, o que eu estou tratando? Será que está vinculado a alguma imobiliária parceira minha? Qual que é o estágio que está, né? Está sendo feita a elaboração de um projeto, uma diligência de documentação e assim por diante, né? Qual que é o tipo da aquisição? É compra? É uma permuta? Então você consegue fazer todo o gerenciamento aqui dentro do Monday e ter a visualização de pipeline, de como estão as suas oportunidades de compra aqui dentro do Monday. E quando a gente volta aqui para a parte de oportunidades, uma coisa muito legal. Eu estou, por exemplo, negociando esse primeiro terreno aqui com a Giovana. Por exemplo, quando eu abro a negociação, a gente vai ter esse tipo de visualização que é padrão no Monday. Então, eu vou saber qual etapa, quanto tempo eu já estou nessa etapa, as informações relacionadas aos meus contatos. E aqui uma coisa muito legal, eu tenho toda a minha thread de e-mails, toda a comunicação, histórico de comunicação com a pessoa que eu estou comprando, aqui registrado no Monday. Então, vamos imaginar a seguinte situação, você está negociando com essa pessoa já há mais de um ano, e tem um monte de e-mail, um monte de mensagens aqui dentro do Monday. E ele subiu faz 6 meses, e agora depois de 6 meses voltou a negociação. Como que eu posso usar a inteligência artificial para me ajudar a ver em que ponto que eu parei a minha negociação? Então, aqui você pode ver que dentro do Monday, sempre que tem esse íconezinho aqui colorido, ele está relacionado à aplicação da inteligência artificial em algum fluxo de trabalho. Então, aqui eu peço para ela para resumir. Ela vai pegar tudo que eu tenho de e-mails, de mensagens, de ligações, e vai fazer um resumo. Então, em que status que está, qual foi a última coisa que foi negociada, né? Quem que é o decisor e assim por diante. Então, a inteligência artificial, em vários aspectos, em vários campos do Monday, me ajudando a ser mais eficiente, a tomar boas decisões. Além disso, aqui fica todo o registro, né, de imobiliários parceiros, com pós-vendas. E imagine o seguinte, depois que você fez a aquisição da sua propriedade, talvez seja necessário que esse processo, ou que os processos a seguir, eles aconteçam em paralelo. Ou você vai acionar várias áreas agora para iniciar um processo de incorporação ou de construção. Como é que o Monday atende essa demanda? Então, o Monday desenvolveu uma ferramenta extremamente potente, poderosa, para auxiliar nessa questão, que é o workflow. Ou seja, eu vou conseguir amarrar o meu processo. Como nós mencionamos anteriormente, se a incorporação é o primeiro, né, a compra do imóvel é a primeira etapa do processo, quais que são as próximas etapas que talvez tenham que acontecer simultaneamente ou tem que ser ativadas áreas específicas a partir do processo específico? Então, o workflow serve exatamente para isso. Aqui a gente tem uma pequena amostra, onde eu consigo determinar qual vai ser o gatilho, então o que precisa acontecer primeiro, e a partir desse ponto, quais que são as possibilidades ou quais os caminhos que o meu fluxo vai tomar para que tudo aconteça de maneira sincronizada. Então, ela tem algumas possibilidades e é uma ferramenta que ela trabalha, é uma automação que ela trabalha olhando o seu processo por fora. Então, ela pode acionar a partir de uma área, acionar áreas específicas e fazer com que o teu processo fique todo sincronizado, todo harmonioso. De maneira geral, né, mostrando brevemente, aqui a gente tem a edição, por exemplo, do primeiro gatilho e aqui a gente tem as condicionais para qual caminho que o meu fluxo vai seguir. Então, se ele for uma atividade crítica, ele vai seguir um caminho. Se for uma atividade com a priorização média, vai seguir um outro caminho. Ou ainda posso definir a partir desse ponto aqui que tipo de ação vai ser tomada. Será que ele precisa aguardar um outro evento acontecer para que se dê sequência ao processo? Precisa ter algum tipo de atraso, né, um delay de alguns dias para que o processo seja iniciado? Então, é uma ferramenta extremamente potente, configurável, fácil de configurar e que você faz com que o teu processo fique todo amarrado, ou seja, tenha fluidez nas etapas que precisam acontecer de maneira coordenada e faz também com que você não passe por cima de etapas importantes dentro do processo. Uma outra área importante que está sendo representada aqui é o jurídico. Então, o jurídico ele atende todos os setores desde o início do processo até o final. E uma das maiores dores é você não ter um local centralizado para receber essas demandas. Elas vêm por e-mail, por WhatsApp, de diversas formas, e fica difícil de dar atendimento a todos. Então, com o Monday a gente consegue estabelecer uma entrada específica centralizada para as requisições, uma triagem inicial que vai me direcionar os assuntos para as pessoas que precisam atender essas demandas. Então, tudo muito fácil de configurar e de fazer o acompanhamento. E falando sobre o jurídico, é um setor que muitas vezes precisa de fazer ou lidar com papelada, né, com contratos, com fotos, requisições, né, minutas e assim por diante. Aqui a gente está usando a inteligência artificial para auxiliar nesse processo. Por exemplo, foi anexado um contrato aqui. O que eu posso pedir nesse caso? Eu quero que a inteligência artificial extraia o CNPJ desse contrato e eu peço para que a automação do Monday verifique se esse cliente desse CNPJ já está na minha base. Então isso acontece de maneira automática usando a inteligência artificial e também as automações. Vamos pegar um contrato aleatório aqui, que a gente pegou da internet, não um contrato de prestação de serviço. Eu vou subir ele aqui na plataforma, a inteligência artificial demora uns segundos aqui, ela vai fazer a leitura desse documento e vai extrair para mim o CNPJ aqui na coluna de CNPJ. Aqui fez a extração, e agora a automação está buscando no meu banco de dados e ela me sinalizou que realmente esse cliente com Cremix ele está na minha base. Então, processo automatizado, usando não só as automações, mas como também a inteligência artificial para me reduzir o tempo, né, que eu gastaria para fazer a verificação dessas informações e contratos. Outra área super importante é a parte de engenharia, projetos, né, o desenvolvimento da obra. Então, cada construtora vai ter uma forma de estruturar a edificação de seus empreendimentos. Aqui, por exemplo, a gente usou um formato onde eu vou fatiar a minha torre, meu prédio, em algumas etapas, como a parte de infraestrutura, embasamento, a parte de torres e assim por diante. Então, dentro do Monday, eu consigo ter um gerenciamento
tanto macro de macro etapas, como também na hora que eu preciso quebrar essas macro etapas em etapas menores e quebrar elas em outras etapas ainda, eu consigo continuar tendo visibilidade do processo. Então, como é que o Monday me dá essa visão? Se eu entrar aqui dentro do primeiro quadro de infraestrutura, por exemplo, eu vou ter as primeiras macro etapas relacionadas a esse processo. Então, eu tenho um processo de estruturamento, estrutura da torre, sistemas essenciais e assim por diante. Aqui eu tenho uma parte que é realizada dentro dos meus subelementos, tenho o cronograma, linha de base, se as minhas atividades estão atrasadas ou adiantadas em relação ao que foi estabelecido. E aqui eu tenho o acionamento de áreas secundárias a essa primeira macro etapa, que estão aqui embaixo. Então, eu tenho vinculado a infraestrutura, a parte de arquitetônico, hidráulico, sanitário e assim por diante. Então, eu consigo continuar tendo rastreabilidade e visão de todo o processo, desde das macro etapas até as micro etapas, né? Entrando aqui, por exemplo, no quadro de contratos e medições, eu tenho um quadro onde eu vou ter um cruzamento de informações. Então, dentro dessa etapa, as contratações que eu faço vinculadas à área de arquitetura, por exemplo, aqui eu tenho um vínculo com as pessoas, os fornecedores que foram contratados e algum tipo de valor lançado aqui em relação à despesa que eu tive com esse fornecedor. Então, daqui nesse quadro, eu consigo ter essa visão relacionada à atividade com os fornecedores. E no Monday, como tudo está sincronizado, tudo está conectado, eu posso olhar isso aqui de uma outra forma também. Se eu for no meu quadro de fornecedores contratados, por exemplo, que está aqui embaixo, fornecedores contratados, eu tenho a visão oposta. Então, aqui eu tenho em cada linha o fornecedor e quantas vezes ele foi acionado durante a obra. Então, eu consigo extrair métricas diferentes aqui, né? Então, eu sei que, por exemplo, o pessoal do marketing acionou 4 vezes esse fornecedor Neurama durante o processo. Então, a Monday, por estar conectada, você consegue ver a informação de diferentes pontos de vista. E para eu ver essa informação de uma maneira macro, gerencial, de tudo que está acontecendo em cada etapa, eu tenho algumas ferramentas. Por exemplo, o portfólio, que é um cronograma, né? Então, eu consigo colocar aqui em cima do meu cronograma todas as macro etapas do processo vinculadas com as etapas secundárias também. E aqui ele vai me mostrar o que está dentro do prazo, dentro do meu cronograma, o que está sob risco, o que está atrasado. E se eu entrar aqui na primeira visualização, ele me mostra isso fatiado, né? Então, por exemplo, dentro do pacote infra, que foi essa primeira etapa do processo que nós vimos aqui, quanto que eu tenho já contratado, quanto que está sendo executado, como é que está o andamento das microetapas dentro desse processo, quanto da minha equipe eu tenho alocado, qual que é o cronograma que está sendo executado. Então, tudo isso aqui é feito, essa conexão é feita automaticamente dentro do Monday e te dá um resumo do que está acontecendo em cada uma das áreas. Mais uma vez aqui eu posso usar a inteligência artificial para me dar insights sobre riscos. Então, baseado no que eu configurei na minha estrutura, que eu quero que seja sinalizado como risco no meu processo, eu posso usar a inteligência artificial, ela vai fazer uma leitura dessas informações e vai me mostrar onde podem estar os gargalos no meu processo, o que eu tenho de risco dentro dos meus processos ou dentro de cada área específica. Então, aqui ela vai me sinalizar, né, baseado naquilo que eu configurei, e vai me dar alguns insights interessantes. É uma das formas de você usar a inteligência artificial. Uma outra dor importante nesse contexto é a alocação de recursos, né? Então, eu faço a alocação dos meus recursos dentro do projeto, dentro das etapas, e eu quero saber como que eles estão alocados. E mais do que isso, eu quero fazer uma projeção de como que estarão alocados essas pessoas para frente. Então, como é que o Monday me possibilita isso? A partir do momento que eu vou delegando tarefas, funções para essas pessoas no meu projeto, eu posso entrar dentro de um quadro high level, por exemplo, eu consigo ter a visão não só das fases do processo, do projeto, dos projetos em si, mas como também aqui embaixo eu consigo ver como é que está alocado as pessoas que estão trabalhando dentro desses projetos. Posso ver por semana, por mês, né? Então aqui é o quadro real, o que está acontecendo no momento, as pessoas já estão alocadas nas suas funções. Mas conforme falamos, eu quero ver isso para frente. Então a Monday também disponibilizou planejadores de recursos. Então, vinculado a cada etapa do processo, eu posso ter um planejador. Por exemplo, aqui eu tenho um planejador vinculado à parte de infraestrutura. Então, eu tenho 2 pessoas aqui, que poderia ser um engenheiro, um mestre de obras, enfim. E eu escalonei, eu defini qual vai ser a carga de trabalho dele, quantas horas ele vai trabalhar por semana dentro desse projeto em um determinado período de tempo. Fiz essa programação para o Douglas e para o Matheus. Aqui embaixo, na parte de embasamento, a mesma coisa, né? Eu fiz um quadro onde eu vou fazer o planejamento dos meus recursos vinculados a essa etapa do processo de embasamento. Posso ter aqui quantos quiser, né, estabelecer qual padrão eu quiser de trabalho para essas pessoas, para os recursos alocados. Como é que eu vejo isso tudo num lugar só para saber como é que está a disponibilidade da minha equipe, por exemplo, para um novo projeto, para uma nova etapa? Aqui embaixo eu tenho um gerenciador. Então, o que o gerenciador faz? Ele vai colocar essas 2 informações no mesmo lugar. Eu tenho aqui os 2 planejadores conectados, então ela me mostra, né, como está alocada a minha equipe. Então, eu sei que nos próximos 2 semanas eu não tenho condições de alocar ninguém aqui, a não ser a Giovana, que está livre daqui na semana que vem. Então, dessa forma, você consegue fazer uma previsão, lançar as horas de trabalho, o esforço que a sua equipe vai ter para frente e saber exatamente o que está acontecendo no momento. Então, como que isso pode impactar a nossa operação? Será que eu vou precisar de contratar uma nova IBT? Eu vou precisar de contratar novas equipes para as fases de projeto que estão para entrar para frente? Então, isso aqui é uma funcionalidade que ajuda muito nesse sentido, de você fazer a programação de como que vão estar alocados os seus recursos nos meses à frente, nas semanas à frente. E, por último, a gente quer destacar uma área muito importante também, que é a parte de vendas, né, o CRM. Então, eu quero vender as minhas unidades que estão sendo finalizados ou que já foram entregues. Quero fazer a gestão, então, dos meus leads, as pessoas que estão interessadas em comprar os apartamentos.
uma gestão das oportunidades. Então, o que eu tenho disponível em cada empreendimento que eu tenho para ser vendido, e qual é o estágio, qual é o preço, quanto tempo eu tenho em cada uma das etapas, visão de pipeline, todas as ferramentas necessárias para um CRM, a manda e entrega. E, por exemplo, né, se a gente quer ver uma negociação que está em curso, mais uma vez, né, quando a gente abre uma negociação, a gente consegue ter um resumo de tudo que foi feito, negociado com as pessoas até o momento, quanto que ela ficou parado, né, em que etapa ficou parado, quanto tempo ela ficou dentro dessa etapa, qual que é o histórico de interação com essa pessoa, tudo de um acesso muito fácil, né, que a CRM entrega para você o acesso às informações com muita facilidade. Depois disso, posso querer ver uma visão geral das minhas unidades, eu quero ver isso graficamente, quanto que eu tenho por cada andar, por tipo de apartamento, o que está disponível para ser vendido, o que está em obras ainda, ou ainda se eu quero ver qual está sendo a efetividade de vendas, né, analisar o pipeline da minha equipe, o que eu tenho de previsão de entrada de valores, como é que está o meu funil de conversão, o funil de vendas, quanto que eu estou conseguindo vender. E além disso, a parte também de pós-vendas. Então, se a gente pode montar uma estrutura dentro do Monday para fazer um acompanhamento de pós-vendas, de, a garantia que precisa ser dada para a obra que foi entregue, para o apartamento que foi entregue, cuidado com o cliente, novas vendas que podem surgir a partir disso. Então, existe uma estrutura muito robusta, muito forte do Monday para você fazer a gestão da tua força de vendas. Se você gostou do que foi apresentado aqui, entre em contato com a gente. A gente quer fazer uma demonstração personalizada, colocando o teu fluxo, a tua realidade aqui dentro do Monday.